Gente, meu nome é Miguel Munhoz, sou do grupo Virtuópolis. A gente vai aqui iniciar o trabalho do vídeo tutorial do nosso sistema, ok? Então vamos lá. Todo mundo recebeu, tá? Quem alocou o sistema, assinou com a gente ou comprou o sistema, tá? Recebeu por e-mail o endereço da área administrativa, tá? E usuário e senha. Tá, ok? Então vamos aqui iniciar o nosso trabalho. Então eu vou digitar aqui o domínio, né? A gente vai digitar aqui, no caso de vocês digitam o domínio de vocês, né? No meu caso aqui eu tenho barra teste, barra vídeo, que são as pastas que eu criei para poder criar o nosso vídeo tutorial, tá? No caso de vocês é só o domínio.com.br, tá? Vocês vão visualizar o site, tá? No caso, o site de vocês. Aqui é o nosso site de exemplo. Tá? Então, digitou o domínio.com.br e tal, barra, tá, vamos colocar essa última barra aí, igual tá depois do vídeo, e vamos entrar na área administrativa, que é barra administrator. É administrador em inglês, administrator, tá? Aqui vocês vão inserir o usuário e senha recebidos no e-mail, tá, no ato da assinatura ou da compra do sistema. Então vamos lá. Vamos entrar aqui na área administrativa. Tá? Essa é a primeira tela da área administrativa. Tá? O nosso sistema, vou dar uma breve explicação sobre ele. É um sistema PHP, tá? Que contém uma série de outros sistemas dentro dele. Certo? Então, o principal deles é o sistema de conteúdos, tá? Que a gente tem, que é o que a gente mais vai trabalhar para inserir as páginas do site, ok? Então é o seguinte, a gente tem aqui uma série de recursos, tá? Que vai deixar o nosso sistema de páginas bem organizado, tá? Bem organizado. A gente já volta aqui no conteúdo, ok? A gente tem os componentes, tá? As extensões, módulos, plugins, etc., tá? Que vão complementar o site. Tá, ok? Nos componentes a gente tem um sistema de banners, com banners, clientes, categorias. Isso aqui vai contar os cliques, tá? Sistema bem legalzinho de banner, tá? Para quem quiser vender espaço no sistema. Sistema de contatos, tá? Por exemplo, o sistema de contatos aqui não fica preso somente a uma paginazinha com formulário e envia. Existem empresas, por exemplo, que assinam com a gente, que disponibiliza contatos de várias áreas da empresa. No caso, por exemplo, financeiro, tem 2 ou 3 pessoas que recebem e-mails pelo site, área operacional, né, área de vendas. Então você pode selecionar aí para exibir, se a gente vai ver depois nos menus, né? Selecionar para exibir ou um simples formulário de contato, tá? Um formulário de contato geral do site, ou então você pode subdividir, cada pessoa receber um e-mail, tá? Um contato do site pelo próprio site. Vocês vão ver depois. O JCS aqui é do editor de texto, não precisa mexer nisso. Esse daqui, Morpheus Show, isso aqui vai estar escrito galeria de imagens, no caso, né? Que aqui ainda não alterei, porque como de exemplo acabei esquecendo de alterar, mas aqui é a galeria de imagens, tá? Galerias, configuração, informações. Fonte de notícias externas, ok? Enquete, na qual você prepara umas perguntinhas para o seu usuário responder, tá? Isso vai nos módulos, é bem interessante. É um quebra-gelo, né, do site, bem legal. Sistema de pesquisa, tá? E weblinks. Nos weblinks a gente consegue inserir aqueles links úteis, né, apontando para outras páginas relacionadas a cada segmento que vocês tenham, tá? Então aqui são alguns componentes, tá? Aqui os módulos eu vejo depois com vocês, mas eu posso adiantar aqui no site, ó, indo para a página do site. Por exemplo, tudo que está no meio aqui assim, ó, são artigos, tá? Por exemplo, o menu é um módulo, tá, ok? Primeiro quadrado é outro módulo,
esse é outro módulo, esse financiamento de veículos, esse Fale Conosco é outro módulo, tá? Então a gente pode ir inserindo ou até não ter esses módulos aqui. Isso daqui a gente vai ver mais tarde, tá? Só para vocês saberem o que são os módulos. Isso são módulos, tá vendo? Isso, módulo, essa aqui é a enquetezinha que eu acabei de falar para vocês, né? A pergunta como soube de nós, Google, tal. Aqui também são módulos, tá? E aqui no meio aparecem os artigos, tá? O sistema de conteúdo dos artigos, que eu já vou falar já para vocês. E também os componentes, por exemplo, no caso dos contatos, quando a gente abre uma página de contato, ela vai aparecer no meio aqui, ó, por exemplo. Ó, se eu clicar em contato, que é um componente, né? Ela vai apontar para um componente, então ela vai aparecer no meio, tá? Tudo que não for componente e artigo são módulos que estão dos lados e adjacentes, tá? Em cima, dos lados, embaixo, né? E aí vai. Então, aqui foi uma breve explicação sobre o que é cada coisa, né? Aqui as ferramentas, ler mensagem, escrever mensagem, e-mail em massa. Por exemplo, isso aqui é para você enviar e-mails para os usuários que se cadastraram no site, tá? Aqui já são partes de sistema, desbloqueio global. Desbloqueio global, foi bom ter chegado aqui, porque é o seguinte, às vezes acontece, tá, de ter mais de uma pessoa administrando o site, né? Às vezes você designa funcionalidades aí para funcionários e tal, cada um está fazendo uma coisa, e de repente tem dois que querem editar o mesmo artigo, por exemplo. Ele vai ficar com um X lá, né? E tem um cachê, um tempo de memória. Às vezes a pessoa já até saiu da edição daquele artigo, mas ela continua bloqueado lá para uso, um cadeadinho, né? Aí se acontecer isso, vocês vêm aqui em desbloqueio global, tá? Clica, ele vai desbloquear tudo que tiver bloqueado ele vai abrir. Limpar cachê, né? Que é o que fica na memória do sistema, tal. E aqui vai. Então, aqui são os menus que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que é como criar os menus. Tem gente que a principal pergunta sempre é assim, ó. A pessoa fala assim, como é que eu crio um menu tal para apontar para tal artigo? Em primeiro lugar, a gente precisa do conteúdo. Não adianta a gente querer fazer um link de menu se ela não vai apontar para nenhum lugar ainda. Não foi criado o conteúdo, tá? Então, depois que a gente cria o conteúdo, é que a gente vai vir aqui criar o menu para apontar, tá bom? Aqui passando rapidinho pelo site, aqui é o painel de controle, que é essa tela aqui. Na hora que eu clico aqui, eu apareço nessa tela. Às vezes eu estou em outra, então eu quero vir aqui, eu clico aqui. Administrar usuários, tá? Todo usuário que se cadastrar no site vai aparecer na lista quando clicar em administrar usuário. Administrar mídia são os arquivos de imagem que a gente vai enviando para o site, etc. Para a gente administrar, excluir, tá? Configuração global é as configurações do sistema mesmo, só que eu sugiro não mexer, tá? Pode tirar do ar o site se não tiver um conhecimento. E aqui para desconectar, tá? Bom, vamos falar aqui da parte principal do sistema, que é a parte de conteúdo, ok? Então, para o nosso exemplo aqui, para que todo mundo entenda como é que funciona o sistema de artigos, de conteúdo do nosso sistema, vamos criar aqui um exemplo, tá? Vamos imaginar que a gente estivesse trabalhando aqui num portal de notícias, tá? Então, o que a gente precisaria fazer? A gente tem aqui seção, categorias e artigos, tá? Essa hierarquia do sistema, tá? Então, vamos imaginar que a gente fosse falar sobre futebol. Então, a gente poderia criar uma seção futebol, categorias para essa seção que a gente poderia colocar como... desculpa. Seção, a gente colocaria esportes, tá? Esportes, né? Ou seja, tudo que se tiver relacionado a esportes vai estar dentro dessa seção. Então, as categorias a gente criaria, por exemplo, futebol, voleibol, tênis, boxe, né? E aí por diante, para subdividir e não sobrecarregar uma certa página, tá? E aqui os artigos em si, cada matéria, cada artigo a gente vai criando aqui. Então vamos à prática. Vamos administrar seção. Dar os primeiros passinhos aqui. Então a gente já tem uma de exemplo aqui, que é que está abrigando os artigos. Deixa eu mostrar para vocês aqui.
Por exemplo, esses artigos que estão de exemplo aqui, eles estão abrigados nessa seção geral, tá? Então vamos criar uma nova aqui, né? Vamos em administrar sessão, cliquei no novo lá em cima. Título, vamos colocar esportes, tá? Tá aqui. Na hora de criar a sessão, não precisa colocar mais nada além do nome, tá? A gente só precisa do nome para que ela funcione. Então vamos salvar. Tá? Então eu tenho aqui a geral, que já tinha de modelo, e tenho a esportes, tá? Ou seja, a geral ela tem uma categoria já incluída, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, é de exemplo também, tá? E tem 3 artigos nela. E nenhum foi deletado, tá? A gente tem uma lixeira também. Então, na que a gente criou aqui agora, não tem nada, tá vendo? A gente acabou de criar ela. Então não tem nenhuma categoria nela, não tem nenhum artigo nela e não tem nenhum artigo na lixeira, tá? Então a gente criou a seção esportes. Vamos agora criar as categorias que vão compor, né, essa seção.